Olá, te dou boas-vindas ao nosso canal. Eu sou o pastor João Balbino. Nesse vídeo, com a nossa atenção na segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículos 2 e 3, nós veremos que discípulos de Jesus Cristo são cartas vivas, são epístolas de dois pés, são epístolas ambulantes, são epístolas absolutamente acessíveis a qualquer pessoa. Obviamente, o mais importante numa carta é o conteúdo, é a mensagem. É no conteúdo que nós precisamos nos concentrar. Nesse vídeo, nós veremos que todas as pessoas precisam ser editadas pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. O seu apoio é muito importante para que a mensagem que temos proclamado alcance mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, eu peço, se inscreva. Peço também que assista aos vídeos até o final. Peço que deixe o seu gostei e também o seu comentário. Nosso tema é Somos Cartas Abertas. Leamos 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. O apóstolo Paulo via os discípulos como epístolas vivas, como uma carta de Cristo. Pergunto, número 1, você já havia pensado em sua própria vida como uma epístola, como uma carta aberta, conhecida e lida, examinada por todos? Número 2, qual é a mensagem que a nossa vida comunica? Número 3, temos demonstrado que somos uma carta de Cristo? Quando o apóstolo Paulo declarou, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, isso é uma afirmação de que a vida e a mensagem que Paulo havia recebido do Senhor Jesus, a mensagem que o Espírito Santo havia imprimido no coração de Paulo, seguiria sendo transmitida por meio da vida dos discípulos. A vida de qualquer pessoa é uma comunicação. Isso é algo muito profundo. Todos nós sofremos influência e também exercemos algum nível de influência sobre a vida das pessoas à nossa volta. Essa influência fica muito clara dentro da linhagem familiar, em que a mentalidade, a maneira de ser, a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de tratar os outros ao longo de gerações, frequentemente são muito semelhantes. Muitas vezes, a história de acertos e de erros, e também os problemas que os entes de uma família causam e sofrem, simplesmente se repetem indefinidamente. Observe, a Bíblia ensina que o ser humano foi criado à imagem conforme a semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Contudo, por causa do problema do Gênesis 3, a imagem de Deus nos seres humanos, em grande medida, foi prejudicada e se encontra distorcida. No Gênesis, capítulo 5, versículo 3, a Bíblia diz, aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Em outras palavras, após a queda dos primeiros pais, os seres humanos passaram a gerar filhos conforme a imagem e semelhança do homem terreno. E hoje nós podemos ver que as pessoas de uma mesma família, mais que um mesmo sobrenome, em muitos aspectos também carregam semelhanças, carregam padrões comportamentais, carregam determinadas características, uma maneira de ser, maneira de pensar, maneira de agir que são próprias de sua linhagem familiar. De modo geral, podemos afirmar que, em grande parte, os filhos refletem seus pais. Na primeira epístola aos Coríntios, a Bíblia contrasta Adão com Cristo, contrasta o homem terreno com o homem vindo do céu.
A Escritura também trata de origem e de destinação. Leamos 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 45, 47 e 48. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. O que cada pessoa que há nesse planeta necessita é de Cristo, para encontrar o eu original, para encontrar o eu conforme fomos criados, para encontrar o eu semelhante ao homem celestial e ser livre da imagem e semelhança do homem terreno, que é distorcida e foi corrompida por causa do problema do Gênesis 3. O céu é o destino de todos que encontram Cristo e foram regenerados por Cristo. Graças a Deus, há remédio para todo defeito e para toda distorção que ofendeu a imagem de Deus nos seres humanos. O remédio é o Evangelho. Apenas por meio do Evangelho é possível quebrarmos as molduras velhas, superarmos os pensamentos errados e sermos livres daqueles valores que consubstanciam a nossa mentalidade, mas que não são Evangelho nem glorificam a Deus. O apóstolo Paulo escreveu: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração. No Primeiro Testamento, quase tudo era exterior. Por exemplo, a lei foi escrita em tábuas de pedras. O sinal da aliança entre Deus e o seu povo era a circuncisão. Era um sinal exterior. O santuário, o templo de Deus, primeiro foi o tabernáculo de Moisés no deserto e depois um edifício construído em Jerusalém. No Novo Testamento é tudo diferente. Por meio da pena do profeta Jeremias, referindo à nova aliança, Deus disse: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, Paulo disse: judeu, ou verdadeiro israelita, é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, a Bíblia diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Não dá para comparar sombras com realidade. No Novo Testamento encontramos a realidade. A realidade encontra-se em Cristo. Jesus é o Cristo. Quando Paulo disse: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, a tônica é a transmissão da vida de Deus, é a perpetuação do Evangelho, que é Cristo. Em outras palavras, aquilo que por meio do Espírito Santo, por meio de uma obra espiritual, havia sido gravado no coração do apóstolo Paulo, também pelo mesmo Espírito, pelo Espírito de Jesus, havia sido gravado no coração dos discípulos. O Espírito de Jesus é a pessoa que escreve no coração de cada discípulo. O Espírito Santo é a pessoa que aplica a palavra de Deus e dá origem à mentalidade, maneira de ser, maneira de pensar, maneira de agir, que é própria da família do céu, restaurando-nos em relação àquilo que foi perdido no Éden, nos reconciliando com nosso Pai e fazendo de todos os membros da família autênticas cartas de Jesus Cristo. Se você estudar as duas epístolas aos Coríntios, logo descobrirá que existiam alguns problemas bem graves naquela amada igreja. Contudo, o apóstolo Paulo afirmou: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, o resultado do nosso ministério. Como explicar isso? Muito simples. Amados, Jesus Cristo não é revelado em um contexto de perfeição meramente humana, mas sim por meio da obra espiritual e de nossa transformação progressiva. A questão não é: vejam como sou maduro, completo, perfeito, mas
Vejam o que Deus está realizando na vida desse imerecido pecador. Figuras exteriormente impolutas, mas com um coração degenerado, com o interior apodrecido, são facilmente encontradas em todas as partes. O que realmente conta, o que realmente importa é se há obra do Espírito Santo, para que se inicie o processo de santificação. Paulo havia experimentado o poder transformador, regenerador e salvador de Cristo. E Paulo sabia perfeitamente que a obra que Deus havia realizado em sua vida, Deus podia realizar na vida de qualquer pessoa. Leiamos, 2 aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Vocês, coríntios, demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Pergunto, que é ministério? Há pessoas que dizem, meu ministério é fazer tal coisa, e outro pensa que seu ministério é fazer tal outra coisa. O ministério de um é pregar, o de outro é cantar, o ministério de um terceiro é orar. Tem uma quarta pessoa que afirma que o seu ministério é administrar. E tem uma quinta pessoa que está se sentindo frustrada, porque pensa que não tem nenhum ministério na igreja. Por favor, permita-me lhe falar o que é ministério. Ministério é a vida do adorador. Ministério é serviço ao Senhor, dando glórias a Deus em todas as coisas. Em Atos, capítulo 20, versículo 24, a Bíblia documentou o testemunho do apóstolo Paulo, que disse: Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Digo que o ministério que Deus tem confiado a você é de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O resultado do ministério do apóstolo Paulo, no caso específico, obviamente, eram os discípulos, eram todas aquelas pessoas que haviam sido redimidas por Jesus Cristo, que estavam em processo, que estavam seguindo a santificação, que pela graça de Deus, por causa da obra espiritual, estavam progredindo para a semelhança com Jesus Cristo. E quando disse, carta escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Essas são palavras que anunciam a obra interior, que apresentam o Espírito Santo como o editor da vida nova. São palavras que ratificam aquilo que afirmamos anteriormente, que explicitam que o apóstolo Paulo e todos os crentes juntamente são o resultado de uma obra espiritual. A Deus toda a glória. Conclusão: a nossa vida deve comunicar corretamente a mensagem de Deus, que é a boa nova do céu, que é o Evangelho de Deus, que é Cristo somente. Jesus é o Cristo. A nossa vida é para ser uma carta aberta, mas precisa ser daquelas cartas que dá vontade de ler e de reproduzir. O testemunho mais poderoso que pode haver é uma vida santificada. Nossos lábios dizem aos outros quem é Jesus e o que nosso amado Senhor pode fazer por eles. Mas a nossa vida conta-lhes em detalhe o que de fato nosso amado Senhor fez por nós, o quanto Cristo nos beneficiou e tem nos beneficiado. Se o testemunho dos nossos lábios for distinto, for antagônico em relação ao testemunho que o nosso viver proclama, como é que as pessoas, olhando para nós, vão saber quem é Jesus e o que Jesus Cristo é capaz de fazer? Oremos. Pai, que nós sejamos editados pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo, para termos a cura pessoal e sermos instrumentos para a cura de outras pessoas, para a cura da era e para a cura do futuro. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Essa mensagem fez sentido para você? Por favor, encaminhe esse vídeo para outras pessoas e também deixe o seu gostei, deixe o seu comentário. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, eu peço que você se inscreva, que procure na página do canal o sininho das notificações e selecione a opção todas na caixa ao lado do sininho. Em youtube.com/PR João Balbino, na aba Vídeos, você vai encontrar mais de uma centena de mensagens publicadas. Que você faça um bom proveito. Agradeço por assistir. A Deus toda a glória, graça abundante.